Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Santo dia, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco nesta manhã. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor hoje vem nos falar acerca desse bom pastor, o pastor que nos conduz lá no Salmo 23, um salmo tão conhecido. Antes de eu começar a orar agora pela manhã, me veio esse salmo na mente como um conforto, sabendo que o Senhor é o meu pastor e nunca vai me deixar faltar nada. E o Espírito Santo me avisou que na liturgia seria o salmo de hoje. E quando eu abri na liturgia de hoje, exatamente esse salmo. Então o Senhor confirma no meu coração: filha, eu jamais te faltarei, eu sou o bom pastor que te conduz, tu és minha ovelha. E jamais vai te faltar coisa alguma, aquilo que é necessário para a tua salvação. Eu nunca vou deixar faltar. Amém, Senhor, muito obrigado por essa palavra de conforto, de amor e de cuidado. E eu estendo essa palavra para os meus irmãos e irmãs que vão escutar agora, que vão escutar depois que o vídeo estiver gravado, que eles possam se sentir profundamente amados por esse pastor que os conduz e que eles saibam que nada, absolutamente nada, para a salvação e para a vida aqui na terra irá faltar, porque o Senhor é o pastor que nos conduz e não nos falta coisa alguma. Vamos meditar hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 20, abra sua Bíblia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Parábola dos trabalhadores enviados à vinha. Porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes: ide também vós para a vinha e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 1/10, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começado pelos últimos até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um também eles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos fizeram 1 hora só, e tu igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele então disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo, não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou estás com ciúme porque sou bom? Eis como os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de hoje é muito forte. Na versão da Bíblia Ave Maria diz assim: ou estás com inveja porque eu sou bom. Aqui fala ciúme, né? Inveja torna-se um pouco mais pesado. Mas a realidade é essa. Muitas vezes nós somos invejosos. Muitas vezes nós somos presunçosos. Queremos tudo da forma que queremos e achamos que merecemos demais. Às vezes tem pessoas que estão, por exemplo, na igreja servindo há muitos anos, ou já nasceram na igreja, né? E servem há muitos anos e de repente está lá há 50 anos servindo na igreja e chega um irmão ou irmão recém-convertido, né? Uma pessoa que está ali servindo, que começou uma vida nova, e essa pessoa começa a ver bênçãos recair na vida dessa outra, né, que chegou ali, que está agora há pouco convertido, que está servindo. E essa pessoa que está ali tão antiga
ela acaba ficando muito preocupada porque estou aqui há tantos anos e não recebi uma bênção como essa, e esse irmão, essa irmã chegou agora e já está sendo abençoado assim. Assim somos nós, assim como essa parábola que Jesus conta do patrão, né? Muitas vezes nós sentimos inveja, muitas vezes queremos, até pedimos bênçãos para os irmãos, mas se eles forem mais felizes do que nós, aí a gente já não quer, né? Muitas vezes nos achamos merecedores demais. Eu sirvo a Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sirvo aos irmãos e não recebo nada em troca. Recebi um denário, trabalhei no sol o dia todo, há anos, e recebi só isso, e outra pessoa chegou agora, como a gente diz, né, naquele ditado popular, chegou agora, já quer sentar na janela. Meu irmão e minha irmã, como somos invejosos, Jesus, no Evangelho de hoje, ele vem falar acerca disso no nosso coração, para que possamos ter essa convicção de que devemos nos entregar por inteiro, sem esperar nada em troca. Devemos não ficar olhando para os lados, para o que os outros recebem. Às vezes a gente olha assim, fulano nem é de igreja, fulano nem fala no nome de Deus e é tão abençoado. Deixa, filho e filha, deixa a vida do outro, a vida do teu irmão. E muitas vezes, assim como o profeta Jonas, né, ele foi enviado para salvar Nínive do castigo, foi enviado para dizer lá o que Nínive precisava fazer para recuperar a graça de Deus, né, vamos dizer assim, o favor de Deus. E aí ele vai, prega, fala o que Deus mandou. Nínive se arrepende, se arrepende no pó e na cinza, jejuma, e o Senhor, ele revoga aquela maldição que ia lançar sobre Nínive, né? Aquele fim que seria a cidade de Nínive. E Jonas depois fica triste porque aquelas pessoas se salvaram. E, infelizmente, nós conseguimos identificar isso dentro do nosso coração. Muitas vezes ficamos tristes com as bênçãos que os nossos irmãos e irmãs, ou às vezes até pessoas que não são da igreja, recebem. Muitas vezes nós pensamos que nós merecemos tudo. Não, meu irmão e minha irmã. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Esse evangelho de hoje vem nos ensinar acerca da humildade. Ontem eu escutava uma pregação que a pessoa dizia: humildade não é pensar menos de si, humildade é pensar menos em si. Né? Quantas vezes nós nos equivocamos nessa coisa de querer ser humilde, e aí às vezes ficamos nos rebaixando, né? Não, porque eu sou assim, eu sou pobrezinho, é porque eu sou feinho, é porque minha roupa é velhinha, e a gente fica com essa falsa humildade. Não, humildade não é isso. Humildade é saber-se de si, é saber o seu valor, é saber, sim, se arrumar, é saber se comportar, é saber ficar bem, mas, sobretudo, pensar mais nos outros do que em si. Humildade é pensar menos em si, não sobre si. Não, o Senhor não quer que a gente se rebaixe, não quer que a gente viva uma vida medíocre, não. Isso não é humildade. Humildade é pensar mais no outro, é não pensar tanto de si, né? Não se vangloriar e pensar mais no outro. Deixar-se um pouco ali, se cuidar, mas deixar-se um pouco ali de lado e pensar mais no outro. Essa é a verdadeira humildade. E que possamos ter humildade de coração para reconhecer que os outros também são filhos de Deus, que também merecem bênçãos, que também precisam de bênçãos, e que a gente se coloque como o último. Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer: escolha sempre o último lugar, porque ali não haverá briga por aquele lugar. E é verdade. Eu quero partilhar uma coisa com vocês. O meu temperamento é muito... eu sou ainda, né? Eu gostava muito dos primeiros lugares, então eu cresci tentando estar nos primeiros lugares. Por exemplo, na sala de aula, eu queria me sentar por primeiro. Quando o professor pedia para ir apagar o quadro, eu que queria apagar. Quando a merenda chegava, eu que ia em primeiro lugar para receber a merenda, até porque a maioria dos alunos eram vergonhosos, então eu sempre fui aquela aluna que abria alas, né, para os outros passarem. Eu resolvia para mim e ainda resolvia para os outros. Se eu tivesse um lugar, eu tinha que falar da minha vida, eu tinha que estar sempre em ênfase. Eu queria estar no palco, vamos dizer assim, né? E o Senhor, ele foi modelando isso em mim. Isso é típico de um temperamento sanguíneo. E só que os temperamentos têm coisas boas e más, e o que é mal, né, o que nos atrapalha, a gente deve lutar em oração, em penitência, para
trabalhar isso e melhorar. E hoje, graças a Deus, eu não tenho mais essa necessidade. Hoje eu faço faculdade, por exemplo, e sento no último lugar, lá atrás. E os alunos ficam dizendo, você fica aí atrás, né? Só tendo a visão panorâmica. Eu digo, só estou aqui observando. E hoje eu tenho uma necessidade maior de silenciar. O sanguíneo, ele tem uma necessidade de ficar falando, de botar para fora. Mas eu que estou sendo uma sanguínea domesticada, hoje eu tenho uma necessidade maior de ficar calada, de escutar, de prestar atenção, de não chegar e já ir logo me oferecendo, de não chegar e ser a primeira da fila na hora de uma refeição. Hoje eu tenho esse cuidado, esse zelo comigo mesma, e com o irmão. E assim, quando nos colocamos em último lugar, é tão bom, tudo flui. E muitas vezes acabamos sendo o primeiro. A gente pensa que vai ficar lá no último, esquecido, que ninguém quer. E muitas vezes a situação se volta ali e você, de repente, sem querer, sem se impor, você acaba sendo em primeiro lugar naquela situação. E é assim que o Senhor quer nos ensinar. Fique por último. Fique na sua, vamos dizer assim, que eu vou saber te abençoar. E o Salmo ele vem responder isso. O Senhor é meu pastor. É o Senhor que me conduz, é o bom pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Não precisamos procurar os primeiros lugares, não precisamos correr ou se estamos servindo a Deus na igreja, eu sirvo a Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou esmola. Então eu mereço uma bênção maior do que fulano que eu não vejo dar esmola. Eu mereço uma bênção maior do que fulano que eu não vejo nem jejuar. Eu mereço... Não, meu irmão e minha irmã. O Senhor saberá te recompensar na medida certa, na hora certa, do jeito certo, do jeito que você precisa para a sua salvação. Muitas vezes, se o Senhor nos der muito, aquilo será para a nossa perdição. Então, Ele sabe, como um pai e uma mãe sabe quanto dá de comida ao filho naquele momento. Sabe como é? A mãe, o filhinho vai crescendo e ela vai sabendo como alimentar aquele filho. Eu vejo as mães com os meninos pequenos, né? Então, primeiro eles amamentam. Depois a mãe diz assim, ela agora já está comendo papinha. E depois diz, ela está comendo frutas. E ali a mãe ela vai sabendo a dosagem, né? Vai aprendendo com os médicos, com os pediatras, a dosagem do que aquele filho precisa. Então o Senhor, que é o bom pastor que nos conduz, e nós que somos ovelhas, devemos ficar no lugar humilde, de ovelha, daquela que recebe o cuidado do Pai, do cuidado do pastor, sabendo que Ele saberá colocar para nós pouco a pouco, a comida que precisamos, aquilo que precisamos, a moeda, o pagamento que precisamos. Muitas vezes, se o Senhor nos der muito, nos der um salário que a gente acha que é digno para nós vamos ser estragados, nós vamos sair prepotentes, nós vamos acabar arrogantes por aquele salário alto que o Senhor nos deu. Então, o Senhor sabe a quem dá, como dá, na hora de dar. E a nós cabe pedirmos humildade, pedirmos esse movimento de servidão, para que o Senhor ele faça conforme ele achar melhor, conforme ele saiba que é para a nossa salvação. Então, que você possa meditar nesse evangelho de hoje, que esse salmo acompanhe a gente o dia de hoje. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E que a gente tenha em mente, não importa quanto ele vai abençoar as pessoas, amém, glória a Deus, que ele abençoe mais. Mas eu tenho uma convicção que a mim nada vai faltar. A graça de Deus nunca vai me faltar. Que tenhamos essa convicção, que passemos o dia hoje meditando, escutando músicas sobre esse salmo. Eu vou fazer isso, vou escutar músicas com esse salmo para abastecer a minha alma. Agradeço ao Espírito Santo de Deus que me suscitou esse salmo logo antes de eu ler. Eu não sabia que estava na liturgia. Então isso é uma confirmação para mim que o Senhor é o pastor que me conduz, não vai me faltar coisa alguma. E assim seja para você, meu irmão e minha irmã. Minha oração de hoje é que possamos pedir a Deus o dom da humildade, a graça de saber esperar o nosso momento, o momento de receber o nosso salário e que não reclamemos, não, que possamos ser humildes para receber aquilo que o Senhor tem para nós e que possamos ter um coração bondoso, não ter inveja porque o Senhor é bom para com o outro, não, louvar e bendizer o Senhor porque o Senhor também é bom para com as outras ovelhas. É isso que eu te peço em oração, Senhor, por mim, pelo meu irmão e minha irmã que me escuta, pelos aqueles que vão me escutar no decorrer do dia de hoje. Que o Senhor os abençoe, que não os falte coisa alguma e que o Senhor seja o pastor que nos conduz e que não nos falte coisa alguma. Essa é a minha oração de hoje, que o Espírito Santo venha suscitar em nós os dons, carismas, para que possamos ser essas ovelhas pequeninas, ovelhas
obedientes ao pastor que conduz. Agora reza comigo essa oração. Que o teu amor vence em mim, Senhor, eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. Não deixa de compartilhar, deixa o like no YouTube, manda pelos grupos de WhatsApp, publica nos seus stories, nos seus status do WhatsApp, faz a evangelização acontecer junto comigo, marca nos comentários no Instagram, para que possamos levar essa palavra para mais corações. Deus te abençoe, santo dia. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra